Estamos começando mais uma edição do Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente trata aqui de assuntos do seu interesse. Ao terminar uma ação, nem sempre os envolvidos têm como saber o que mais interessa a todo mundo. Qual o valor efetivamente deve ser pago por quem perdeu a causa e quanto irá receber quem ganhou. E para falar sobre esse assunto tão importante, está aqui com a gente um dos maiores especialistas do Brasil, o juiz José Aparecido dos Santos, que está na Justiça do Trabalho há 18 anos e é autor do livro Cursos de Cálculos de Liquidação Trabalhista, obra considerada indispensável para quem atua na área de cálculo na Justiça do Trabalho de todo o país. Doutor, traduzindo, que nome difícil esse curso de cálculo de liquidação trabalhista, o que isso quer dizer na vida nossa, no dia a dia? Bom, Aline, basicamente o cálculo trabalhista, o cálculo de liquidação, como a gente costuma dizer, é apurar qual é o valor final que o trabalhador vai receber em razão de uma sentença proferida pelo juiz. Então o juiz condena a empresa a pagar alguma coisa, o trabalhador tem que saber quanto que ele vai receber, quanto, por exemplo, qual o valor das horas extras, e isso, embora as pessoas às vezes achem que seja uma coisa simples, que é uma coisa só de fazer as contas, na verdade envolve muita discussão jurídica, muita controvérsia. Então o livro aborda mais ou menos o direito do trabalho aplicado a esses problemas de cálculo que surgem quando o servidor ou o perito vai verificar qual é o valor da dívida. Doutor, e as sentenças em geral, elas trazem as determinações, mas de forma genérica, né? Deve-se hora extra, deve-se 13º, mas não tem valor efetivo, né? Isso, a maior parte das sentenças proferidas nos tribunais trabalhistas não trazem o valor da condenação. Então condenam ao pagamento de horas extras, férias, 13º, mas não dizem qual é o valor do 13º, das férias, das horas extras. Agora, o tribunal aqui de Mato Grosso tem feito um esforço muito grande, um esforço muito elogiável, de fazer com que as sentenças já venham com esses valores. A gente chama isso de sentença líquida, ou seja, ela já traz os valores da condenação. O que é muito bom, porque quando a sentença traz o valor da condenação, ela já favorece o acordo entre as partes, o trabalhador já tem ideia do que é direito dele, o empregador já tem uma ideia da noção do risco que ele vai ter, do que ele vai ter que pagar, e há uma tendência de favorecer isso a conciliação. Agora, infelizmente, na maior parte dos demais tribunais, por várias questões, problema de estrutura, o meu tribunal mesmo, o do Paraná, não faz isso, ele não indica na sentença qual é o valor da condenação. E quando a sentença não diz qual é o valor que o trabalhador vai receber, depois é necessário fazer esse trabalho. E quando ele se faz esse trabalho é que surgem todas essas dúvidas. Como é que calcula a hora extra? Como é que calcula o 13º? Surgem divergências a respeito da forma de cálculo. Então o que o meu livro aborda é justamente os problemas jurídicos, as controvérsias, as dificuldades que os contadores, os servidores encontram quando eles vão fazer essas contas de uma sentença que não tenha dito qual é o valor da condenação. Porque era isso que a minha próxima pergunta é essa, doutor. Porque quem faz esses cálculos não é o magistrado. Em regra, não. Um ou outro juiz, às vezes, faz. Mas é difícil para o juiz fazer o cálculo por uma questão de tempo, né? Então, como o juiz dispõe de muito pouco tempo, geralmente um servidor ou um perito é designado para fazer esses cálculos de liquidação. E aí sempre surge, quando uma terceira pessoa, uma outra pessoa, faz o cálculo, dificuldade às vezes de entender o que o juiz estava determinando, qual era o alcance da decisão do juiz, problema daquilo que nós chamamos de interpretação, ou seja, o que o juiz queria dizer com essa palavra? Será que ele mandou calcular as horas extras dessa forma ou daquela outra? O 13º aqui é integral ou é apenas uma parte que o juiz queria deferir? Então surgem dificuldades na elaboração dos cálculos e basicamente o que nós estudamos é isso, como que ele pode fazer o cálculo de uma forma que atenda ao que o juiz determinou. Doutor, o senhor disse que a sentença líquida, ter os valores em mãos, facilita a composição, o acordo. Como facilita? Por que facilita? Mas isso a gente fica sabendo no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes.
A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes. A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje está tratando dos cálculos de decisões trabalhistas. Doutor, como é que ter o valor em mãos, depois da sentença, depois de sair da decisão, facilita, como é que isso contribui para os acordos, para facilitar as composições? Olha, Aline, a grande dificuldade que a gente encontra para fazer conciliação entre duas pessoas é o que eu chamaria assim de visão diferente que cada uma tem a respeito do problema, da controvérsia. O trabalhador sempre acha que o valor da dívida é maior do que o patrão está querendo pagar. E o patrão sempre acredita que está pagando mais do que é devido. Quando sai a sentença, e a sentença indica precisamente, olha, o valor da dívida é esse daqui, esse é o valor da dívida, há uma tendência de as partes analisarem com mais calma, com mais tranquilidade. O trabalhador, porque recebeu, sabe qual é o valor da dívida, recebeu a sentença, sabe quais são os seus direitos, pelo menos o juiz que o juiz reconheceu como seus direitos, e o empregador sabe o que ele pode eventualmente ter que pagar. É lógico que o trabalhador pode recorrer, a empresa também pode recorrer, eles sabem disso, mas já sabem qual é o risco. E quando já sabe a dimensão do risco, já sabe o tamanho do risco, fica mais fácil chegar a um acordo. E esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando o acordo já indica o valor da dívida, o prosseguimento do processo fica mais rápido. Ficando mais rápido, a tramitação, como a gente chama, ou seja, o procedimento, a demora vai ser muito menor. Isso faz com que a empresa quer resolver logo o problema, ela não quer deixar para depois. Não há vantagem ela deixar para depois. Então, favorece o acordo porque ambos percebem qual é a dimensão, qual é o tamanho da dívida e, ao mesmo tempo, sabem que já está para sair ali uma penhora, uma eventual diminuição do patrimônio do devedor. Doutor, aqui na Justiça do Trabalho de Mato Grosso, nós temos casos de desembargadores que estão marcando, inclusive, audiências de tentativa de acordo, de conciliação, quando o processo já está em grau de recurso ao tribunal. Justamente pensando que nesse momento já se tem o valor, já tem a sentença líquida e que isso facilita esse entendimento. O senhor sabe dizer se outros tribunais, se o seu tribunal tem esse procedimento? Olha, são poucos os tribunais que adotam esse sistema. E eu acho muito elogiável mais uma iniciativa muito boa do tribunal e favorecida pelos cálculos de liquidação, né? Quando a sentença já indica qual é o valor da condenação, isso facilita o acordo no tribunal, mas eu vejo que pouquíssimos tribunais fazem isso. No nosso tribunal houve uma tentativa de se fazer isso algum tempo atrás,
mas não foi à frente. Não foi à frente pelas dificuldades operacionais, ou seja, pelas dificuldades de encontrar servidores, um momento apropriado para fazer esse tipo de acordo. O que tem sido feito no nosso tribunal e em vários outros tribunais do país é a tentativa de acordo naquilo que a gente chama de precatório, ou seja, quando é o Estado, o município que tem dívida e aí no tribunal o processo chega para fazer o pagamento. Nesse momento os tribunais têm chamado os municípios e o Estado para tentar uma composição e resolver o problema dos trabalhadores. Isso é generalizado no país, mas essa iniciativa que tem aqui em Mato Grosso de fazer o acordo nos tribunais é uma iniciativa louvável, mas pouco utilizada em outros tribunais. Quem sabe, né, com o exemplo de Mato Grosso, outros tribunais comecem a fazer isso. E a gente conversa mais sobre isso no próximo bloco. A gente vai para mais um intervalo e volta em instantes. Você sabe o que é um precatório trabalhista? Muito se ouve falar sobre o pagamento de precatórios, que o Estado ou o município vem quitando suas dívidas com precatórios. Pois é, o precatório nada mais é do que um procedimento especial da execução dos processos trabalhistas, em que são executados entidades ou órgãos públicos, como a União, os estados, os municípios, as entidades fundacionais de direito público, as autarquias e as empresas públicas. Como isso ocorre? Ao contrário da execução contra empresas privadas, em que a executada é citada para pagamento da dívida em 48 horas, sob pena de penhora de bens para leilão, os órgãos públicos têm tratamento diferenciado pela lei. A entidade devedora é intimada pela presidência do tribunal a providenciar a inclusão do precatório no orçamento. Contra entidades públicas que não quitam precatórios vencidos, cabe o pedido de intervenção ao Tribunal de Justiça, no caso de municípios, ou ao Supremo Tribunal Federal, no caso dos estados. Nos próximos programas, abordaremos outros assuntos que deixarão você mais informado sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho. Até lá! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje conversa com o juiz José Aparecido dos Santos, especialista no cálculo de decisões trabalhistas. Doutor, nós estávamos conversando sobre conciliação, que esse é o caminho para justiça abarrotada de processos, para facilitar, reduzir o tempo de tramitação processual, enfim. Qual que é a sua avaliação sobre esses movimentos, sobre a participação da Justiça do Trabalho nesses mutirões? Bem, a Justiça do Trabalho, ela já foi criada para conciliar. A Justiça do Trabalho tem uma prática de conciliação que não é restrita a um mês ou uma semana. A Justiça do Trabalho tenta conciliar e leva a conciliação muito a sério durante todo o ano. Então, quando a gente fala em Semana da Conciliação ou Mês da Conciliação na Justiça do Trabalho, me parece que o objetivo não é apenas fazer com que aumente a quantidade de acordos. Eu acredito que o objetivo principal da Justiça do Trabalho estar comprometida com o Conselho Nacional de Justiça na realização da conciliação é mostrar para toda a sociedade a importância, o valor da conciliação. É construir simbolicamente a ideia de que o acordo é a melhor justiça para o caso concreto. Então, o acordo como a justiça para o caso concreto é que é o fundamental, porque as próprias partes é que sabem o que efetivamente aconteceu, o que foi que houve. Nem sempre o processo consegue passar o que realmente aconteceu, nem sempre no processo aquilo que realmente ocorreu aparece. Portanto, a vantagem do acordo é justamente tentar, pela conversa, pela argumentação, uma aproximação, né, do capital, do trabalho, dos trabalhadores e das empresas, para chegar àquilo que reflita de uma forma mais razoável os direitos daquele trabalhador. Doutor, a Justiça tem esse papel de pacificar as relações, mas eu pergunto, quando as partes, elas ajuizam a ação, elas chegam ao ponto de ajuizar uma ação, porque já não há mais como conciliar, o que eu quero entender é isso. Não há mais dificuldades ainda de se conciliar aqui na Justiça do que antes de ajuizar uma ação?
Bom, infelizmente no nosso país ainda faltam bons mecanismos fora da Justiça do Trabalho de negociação. Esse já é um primeiro problema. Muitas vezes as pessoas têm como única possibilidade de resolver o conflito ir para a Justiça do Trabalho. É um defeito do nosso sistema e é um defeito compreensível porque, infelizmente, nós temos um sistema sindical ainda muito deficiente no país. Quando nós tivermos um sistema sindical mais eficiente, provavelmente as pessoas vão se socorrer do seu sindicato e não da Justiça do Trabalho. Como o sistema sindical ainda é deficiente, as pessoas precisam ir para a Justiça do Trabalho até para se conciliar. Esse é o primeiro aspecto. Até para olhar olho no olho. Para ter a oportunidade de conversar fora do ambiente de trabalho. Porque dentro da empresa é muito mais difícil a conciliação. Porque dentro da empresa o trabalhador se sente fora da sua casa e na casa do adversário, vamos dizer. Ele se coloca como adversário do patrão. Fora do ambiente de trabalho, no ambiente de conversação, aí é possível fazer o acordo. Então, enquanto ainda não houverem outros mecanismos mais adequados, a Justiça do Trabalho acaba sendo esse mecanismo de aproximação, de colocar as duas pessoas olho no olho, como você disse. Esse território neutro. Esse território neutro. Doutor, além desse território neutro, a Justiça do Trabalho também não paga um pouquinho pelo fato de ter credibilidade, de ser uma instituição que tem credibilidade? Com certeza. Eu acho que a Justiça do Trabalho ainda é para a classe trabalhadora um sinal de seriedade, de compromisso, de ética, e os trabalhadores percebem e sabem disso, e sabem que muitas vezes precisam ir para a Justiça do Trabalho para fazer prevalecer os seus direitos. Eu acho que, acima de tudo, a Justiça do Trabalho reconhece o trabalhador como uma pessoa com direitos. E é na Justiça do Trabalho que uma população, uma parte enorme da nossa população, se sente como reconhecida em seus direitos, e é por isso que a Justiça do Trabalho ainda consegue granjear tanto apoio, tanto reconhecimento por parte dos trabalhadores. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu é que agradeço aqui o convite. E o programa Justiça do Trabalho em Foco agradece a sua atenção. Se você tem dúvidas sobre alguma questão trabalhista, entre em contato com o TRT de Mato Grosso. Envie o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.